Depressão, transtornos de ansiedade, bipolaridade, distúrbios alimentares, toque. Por que esses transtornos psicológicos têm afetado cada vez mais pessoas em todo o mundo? Por medo, solidão, autoritarismo, rejeição, herança genética ou geradas a partir do ambiente ou até mesmo de drogas? O nosso entrevistado de hoje é o psiquiatra Dr. Cássio Silveira. Muito obrigada, doutor, pela sua presença. Obrigado mesmo por ter aceitado esse convite, por ter vindo aqui, viu, na TV Alba, falar sobre isso que tem afetado tanta gente, né? Eu que agradeço o convite. É muito uma honra para mim, assim, ter um psiquiatra podendo falar assim abertamente sobre assuntos tão importantes e tão frequentes, né, como você falou, nos dias de hoje. Para mim é uma oportunidade muito grande, eu agradeço o convite. Olha, a gente já começa logo a perguntar, né, doutor Cássio aqui, a gente está vendo que é um jovem médico, né, e que com certeza é médico não só de jovens, mas também, né, da terceira idade, ele diz que já atende muito idosos, Sim, né, sim. crianças. Quais são os principais distúrbios que foram aflorados, doutor? A gente diz aflorados porque eu sei que não aumentaram na pandemia, mas era um problema que já existia e teve aquele zoom, né? Foi aflorado na pandemia. Quais são os principais distúrbios que você viu, assim, que mais acometeram as pessoas? Perfeito. É bom você falar desse assunto, porque assim, isso acaba quebrando um pouquinho do estigma, né? Muitas pessoas associam psiquiatra a médico que trata de maluco. E se você for parar para pensar, a maioria das pessoas que procuram hoje em dia o consultório do psiquiatra são pessoas que estão ansiosas ou deprimidas. São a grande maioria das pessoas. Lógico que eu trato pessoas que têm esquizofrenia, que têm bipolaridade, que são casos um pouco mais graves, mas a grande maioria tem sido ansiosos e deprimidos. Idosos ainda tem uma questão das demências e das alterações comportamentais que a demência pode causar. Mas assim, se eu fosse eleger duas doenças que são a maioria, assim, seria ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão. Ansiedade tem cura? Porque depressão a gente sabe que não tem, mas tem tratamento, né? A pessoa ser um pouco ansiosa, ela tem um transtorno de ansiedade? Não, é bom você falar nesse assunto, porque assim, ó, ansiedade é um sentimento humano. As pessoas podem ficar ansiosas em diversas fases da vida, mas não necessariamente ela vai ter um transtorno de ansiedade. E quando você fala o transtorno de ansiedades, né? Porque existem várias causas de ansiedade, como, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno do pânico, o transtorno de ansiedade social, tem diversas subclasses, né? Quando a gente vai especificar. Mas a ansiedade é um sentimento. As pessoas podem, imagine, estou prestes a fazer um concurso público para entrar na Assembleia Legislativa, eu fico lá preocupado, né? Se eu vou conseguir aprovar ou não vou conseguir aprovar. E aquilo ali causa um pouco de preocupação, um pouco de ansiedade. Mas daí eu pensar que eu vou ter alguns sintomas físicos. Então, assim, ó, começa a atrapalhar a nossa funcionalidade, Patrícia. Quando começa a atrapalhar a nossa funcionalidade, ou seja, eu não consigo trabalhar da mesma forma, eu não consigo ter um convívio social da mesma forma, eu começo a ter sofrimento com os meus familiares, com os meus amigos, e eu posso ter sintomas físicos. O que são isso? São presenças de alguns sintomas, como o coração mais acelerado, uma falta de ar, uma sensação de que eu vou morrer. Ou seja, olha como é um sintoma bem mais grave. É diferente daquela preocupação que eu fico de, meu Deus do céu, e o Bahia vai para a Série B, meu Deus do céu, e o Vitória vai cair. A gente fica ansioso, fica preocupado, né? Mas não é uma coisa que cause um sofrimento na maioria das vezes. É um sentimento. As pessoas ficam ansiosas e melhoram, né? Transtorno de ansiedade, ela geralmente vem assim de alguma outra predisposição a uma outra doença e a gente pode perceber muito através de uma insônia, por exemplo? Pronto. Respondendo também uma pergunta que você me fez, né? Transtorno de ansiedade tem cura? A gente consegue controlar? Se a gente for explorar assim de uma maneira geral, qual a doença assim na medicina que tem uma cura? Que a gente possa falar assim, olha, o médico intervém e a gente cura? São poucas. Hipertensão arterial, diabetes, não tem cura. A gente consegue ter um bom tratamento, um bom controle, dar uma vida normal para a pessoa. Agora, curar, infelizmente, a gente não consegue curar. A gente consegue até ter períodos de remissão completa, ou seja, a pessoa não vai ter sintomatologia, não vai precisar, às vezes, nem de tratamento medicamentoso. Mas a gente consegue perceber que, se a gente não tiver alguns cuidados, algumas medidas, a gente pode ser que essa ansiedade retorne. E daí que a gente percebe lá na frente que tem tratamentos que são medicamentosos, em casos mais graves, e tem tratamentos que não são medicamentosos. Dos sintomas que você falou de ansiedade, né? Insônia é um sintoma bem diverso. Porque assim, a insônia, ela normalmente é a ponta do iceberg. Normalmente a pessoa procura meu consultório. Doutor Cássio, eu vim aqui porque eu não consigo dormir. Tenho dificuldade para começar a dormir. Na maioria das vezes não é somente uma insônia. Quando a gente vai conversar, fazer anamnese detalhada, a gente percebe que a partir dessa insônia é uma pessoa que às vezes
está tão preocupada com o que vai fazer amanhã, ou se lamentando tanto do que fez de errado, que ela simplesmente não consegue induzir o sono. Então não adianta dar uma medicação que apague ela, que induz o sono dela. Porque se isso ela vai jogar para frente Exato. também, né? Vai acontecer amanhã, eu vou quando ela apagar ficar um incêndio, acordada. mas assim, não vou resolver a causa do problema, né? Então a gente tem que ter muito cuidado para não seguir a receita do vizinho, para não seguir a receita do amigo. Ah, tá sem dormir? Não, toma esse remedinho aqui. Toma um diazepam. Toma um remedinho, vai melhorar. Às vezes não. Às vezes você está cronificando um problema, às vezes levando a uma dependência, a um problema mais sério, que a maioria das vezes, quando tem uma questão dessa, que os remédios psiquiátricos são tão estigmatizados às vezes, né? Remédio psiquiátrico causa dependência. Não. A grande questão é que você usa às vezes de maneira inadequada. Às vezes é o vizinho que toma uma dose diferente da que você precisa, aí você toma querendo fazer o bem, né? Não vou no médico psiquiatra, não vou naquele médico que vai me diagnosticar. Aí toma às vezes um remédio e na maioria das vezes pode estar causando um problema maior ainda que você não tem nem noção. Então assim, na dúvida, poxa, eu estou ansioso, essa ansiedade está me causando um problema, poxa, eu não sei, não estou dormindo bem, procura uma ajuda especializada, procure uma ajuda de um médico, faça uma triagem às vezes com um psicólogo, converse com ele, aí o psicólogo percebendo que é um caso de ansiedade mais patológica, ele vai encaminhar certamente para o psiquiatra, mas assim, cuide da sua saúde mental, não deixa para depois. Insônia é sinal, geralmente, uma insônia, quando eu falo insônia, minha gente, é porque todo mundo que fala de insônia, ela vem de um quadro muito longo, né? Não é uma insônia de uma semana, como o doutor aqui falou, de um concurso público que a pessoa vai fazer, ou esperando a resposta de um parente sair do leito de UTI, ou uma viagem programada há muito tempo, não, né? Que se tira o seu sono. É uma insônia permanente, né? Exato. Essa insônia permanente é o primeiro sinal para a pessoa realmente procurar ajuda médica. Sim. É um dos mais precoces mesmo, assim. Quando a gente percebe que tem algo atrapalhando o nosso sono, a gente tem que procurar a causa específica disso. Porque se às vezes não é uma ansiedade, pode ser um sintoma depressivo, pode ser uma outra causa. Aquela insônia que a gente chama de primária, ou seja, não tem nenhuma outra causa associada. É a menos comum. Existe, mas não é tão comum. Na maioria das vezes tem uma causa que a gente tem que avaliar direitinho e, se for o caso, procurar um tratamento. Doutor, responda para mim. Os distúrbios mentais de ontem são os mesmos de hoje? Então, sim. A gente tem alguns novos distúrbios mentais, como, por exemplo, o advento das redes sociais, o advento da hiperexposição, às vezes, de crianças, de adolescentes ao uso excessivo de telas, trazem algumas doenças, assim, mudam a patoplastia, ou seja, muda a forma que a doença vai se manifestar. Mas, por exemplo, a dependência tecnológica, que é um diagnóstico que está muito da modernidade, aquela pessoa que faz uso excessivo de mídias digitais, de jogos, é uma doença que é nova, recente. Às vezes, assim, é mudança. Já existia um outro tipo de dependência. A gente vai atualizando para a nossa sociedade. Então, hoje, é a dependência de games, de jogos. Então, pronto, a gente consegue adaptar. Mas se você for ver, essa questão de dependência já existe com diversas outras substâncias, outras formas. Como, por exemplo, a pessoa tem uma dependência por álcool. Tá, tirou o álcool, que seria o agente causador, coloquei uma mídia digital, coloquei uma coisa nesse sentido. E aí acaba que... apesar de ser, né? Tem gente que tem dependência em jogo, né? Sim, tem adolescentes que passam 10, 12 horas por dia. E adultos também, né, que ficam viciados. A gente teve até uma novela, né, que foi retratada, que a mulher só vivia jogando. Acho que a atriz era interpretada por Lília Cabral. Ela deu um show de atuação. Não foi é? Muito legal. Realmente, ela tinha um problema muito grave de dependência, né? Sim, de jogo patológico. E se você for ver, assim, ó, por que eu falei tudo mais ou menos é uma mudança? Porque, assim, ó, o jogo patológico, a dependência por drogas, a dependência por álcool, tudo vai agir mais ou menos na mesma área do cérebro. Tudo tem a ver com a dopamina. Então, assim, a forma de obter essa dopamina é que vai variar. Tem pessoas que obtêm, digamos assim, através do jogo patológico, ou seja, aqueles jogos de azar, aquelas apostas, dão vários níveis, aumenta muito o nível de dopamina, enquanto eu estou tendo aquele jogo. Ela fica excitada, Fica excitada, né? Ela vai querer formas de ir mais e mais e mais. É semelhante àquela pessoa que está bebendo. A pessoa, quando está em uso da bebida, nossa, eu estou me sentindo super bem, eu quero beber mais. E aí, as consequências vão vir depois, né? Tudo que a gente percebe que está em excesso, né? Acaba que tem uma causa que a gente precisa avaliar e o tratamento aí sim é bem diverso. A gente estava falando citamos até os jogos, né, para crianças e adolescentes que tá muito maior hoje em dia, né, principalmente por conta da pandemia. Você recebeu muitos pacientes novos no seu consultório durante esse 1 ano e 7 meses que a gente tem de pandemia aqui na Bahia. Eu acredito que
muitas crianças e adolescentes, por ficarem limitados ao isolamento ali, né? E criança e adolescente gostam muito de se socializar, realmente deve ter gerado algum transtorno por esse lado, né, doutor? Eu recebi menos, não por conta de que tem uma incidência menor, mas é porque não é muito meu público. Eu acabo que eu atendo mais de adolescente, próximo da idade adulta. Eu não sou psiquiatra infantil. Existe uma subespecialidade dentro da psiquiatria, que é a psiquiatria infantil. Conversando com colegas da psiquiatria infantil, nossa, foi um aumento da demanda muito grande, sabe? Até pessoas com pequenos atrasos mesmo na fala. Porque, assim, imagine uma criança que nasceu na geração pandemia, ou está lá naquele momento que ele estaria socializando, aprendendo novas habilidades, ele foi privado disso. Mais de um ano. Então, assim, a gente viu algumas crianças até com atraso de fala, porque ela não só conversava com o pai e com a mãe. Como é que eu vou conseguir ter um espelhamento, ver um comportamento em uma pessoa que eu me identifique, sabe? Uma criança, ela vai aprender vendo outra criança, às vezes, falando. Quando ela vê um adulto que é diferente dela, ela não vai conseguir, às vezes, adquirir esse comportamento, né? Que é natural e que a gente consegue se espelhar no outro, né? E como ela teve, lógico que por razões válidas, mas ela acabou tendo essa socialização restrita. E aí a gente teve alguns problemas, algumas consequências disso. Mas teve um aumento, sim, no número de pessoas, de crianças e adolescentes que buscaram ajuda psiquiátrica também por conta de consequências indiretas, né, da pandemia. Muita gente não sabe, né, minha gente, mas a pessoa que tem muita vontade por comer, né, compulsão alimentar, é um distúrbio, né? Sim, sim. E acaba que você falar desse assunto é muito interessante, porque assim, ó, muitas pessoas associam o comer com uma sensação de prazer. Então, eu trabalhei o dia todo, eu preciso comer um chocolate, eu mereço comer um chocolate. E mas ela merece comer o dia inteiro. Pronto, e acaba que pequenas ações que são normais do dia a dia, ela acaba sendo associado com esse comer psicológico, ou seja, aquela fome psicológica. E tem muitas pessoas que entram, sabe a dopamina que eu acabei de falar lá da droga? É a mesma sensação, a mesma dopamina que é liberada quando a gente come. Tem pessoas que têm dificuldade de controlar esse impulso, que é o mesmo impulso que a gente sabe para beber ou para usar drogas. Tem pessoas que não conseguem controlar muito bem esse impulso de parar de comer. Por quê? Porque dá um prazer, às vezes, comer. Então, ela come excessivamente e acaba tendo problemas, né? Porque muitas pessoas se sentem muito culpadas por comer excessivamente, aí acabam vomitando, acabam tendo outras estratégias para tentar diminuir nessa sensação de culpa, acabam ganhando muito peso e acabam fazendo dietas mirabolantes, né? E causando inúmeros outros problemas na saúde. E acabando que se a gente for pensar, bom, se ela está tendo um problema na alimentação, a gente tem que levar isso a sério, procurar e conseguir corrigir essa questão, a não ser de querer pelo atalho. Estou comendo muito, mas eu vou buscar aqui uma dieta, ou buscar aqui uma fórmula de melhorar isso daqui, mas eu não fui na causa, né? Seria aquele comportamento alimentar inadequado, que a gente precisa ir ao fundo para tentar entender por que ela está comendo dessa forma. Será que ela está mais ansiosa e acaba descontando na alimentação? Será que esse comer não é um comer patológico, ansioso, para poder ter um pouco de alegria, de satisfação ao comer? A gente tem que ver. Okay? Mas, diferente de que na pandemia, né, muita gente, claro, engordou mais por estar restrito ali, menos né, atividade privado, física, né, menos atividade física, aí olhava para uma parede, olhava para outra, eu vou comer, tá. De uma maneira ou de outra, realizava o lance, né, do prazer, né, porque é bom quando a gente come, não é dizer que comer é ruim não, viu, comer é maravilhoso. O que a gente está falando aqui é o excesso. Eu vou até definir para vocês entenderem. O que seria uma compulsão? Uma compulsão é quando você come uma quantidade de comida que uma pessoa normalmente não comeria. Então, assim, exemplo, eu vou comer chocolate, eu não vou comer uma barrinha de chocolate, eu vou comer 3, 4, a ponto que eu fico empanzinado e eu fico me sentindo culpado. Mas vai comer mais ainda. E eu vou querer continuar comendo. É diferente de uma pessoa que, eu tô aqui, poxa, eu tô ansioso em casa, não tem, sabe, muitas outras distrações, eu como um pouco mais do que eu comeria e acabo ganhando até peso. Mas uma compulsão é uma quantidade muito grande, que uma pessoa normalmente não comeria. E aí é que vem a definição. Você está tendo um transtorno de compulsão alimentar periódica, por exemplo, que é uma das possibilidades que a gente tem, que a gente vai ter que ter um tratamento específico. Porque sozinha aquela pessoa não vai conseguir simplesmente, por uma vontade, controlar aquela quantidade. Ela vai ver a comida e ela vai querer comer. Então a gente vai ter que ter um tratamento específico para ir nesse apetite da pessoa e a gente poder controlar. Não necessariamente a pessoa que come muito tem uma compulsão alimentar, na verdade, ela é gorda, né? Ela pode ser uma pessoa que tem um corpo normal,
mas ela come em excesso. Então, como é que a gente pode caracterizar, assim, a pessoa, nossa, você está comendo demais, né? Daquela que não, está comendo demais hoje, mas não é assim. Certo. Algumas pessoas, por conta desse comer excessivo, às vezes acabam tendo outras atitudes para poder, entre aspas, compensar. Então, você vê aquela pessoa que malha excessivamente, malha uma coisa assim, uma vigorexia, sabe? Malha muito, 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 fazem dietas muito laxativas, ou fazem uso de laxativos, às vezes vomitam. Como você percebe, tem uma coisa que está estranha por trás desse comportamento dela alimentar, sabe? É diferente de uma pessoa que acabou comendo um pouco mais, percebeu que, poxa, eu ingeri mais calorias do que eu deveria. Amanhã eu vou malhar. Amanhã eu vou malhar. Eu preciso ter esse equilíbrio, sabe? Entendi. Faz parte de uma dieta saudável. Mas, assim, a pessoa come uma quantidade, assim, que a gente não comeria normalmente. E depois vai e força o vômito, às vezes né? força o vômito, ou às vezes faz uso de laxativos para poder ter diarreia. Sempre, né? Isso Então é já uma coisa, está um mexendo padrão, mais com... Já começa a mexer no psicológico da pessoa. Então, isso Entendi. daí é arriscado. A gente precisa ser triado para ver se, de fato, isso não está acontecendo. Olha, minha gente, a gente vai dar um rápido intervalo. Na volta, Dr. Cássio continua aqui com a gente e a gente vai falar, além de bipolaridade, depressão. Esse problema que atinge muita gente, o mal do século. Estamos de volta com o nosso álbum entrevista de hoje, aqui recebendo o psiquiatra Cássio Silveira, que está esclarecendo alguns transtornos que aumentaram durante a pandemia. Já existiam, aí tiveram um zoom apenas maior. E esses transtornos, doutor, eles são causados por quê? Né? Muitos deles geneticamente, né? E outros? Então, a pandemia ela veio como um fator de risco, sabe? Assim, as pessoas já tinham uma predisposição e acabava que quando ela está sendo exposta a esse isolamento social, aos problemas que a pandemia está causando, problemas econômicos, problemas sociais, muitos divórcios, muitos problemas financeiros. Então, esses são desencadeantes que a gente chama, né? A pessoa já tem uma predisposição, muitas vezes genética, muitas vezes ambiental, e aí vem esses desencadeantes e eclodem esses sintomas depressivos. E que a gente vai ver, a depressão é um problema sério, um problema grave, que causa muito sofrimento para quem tem depressão. Então, uma pessoa que já tem uma predisposição, tem um desencadeante desse, exemplo, pessoa já tem uma predisposição genética. E aí ela vai e perde um emprego, tem um grave problema financeiro, então ela começa a apresentar uma tristeza. Mas não é uma tristeza assim, meu time perdeu, eu fiquei triste hoje. Não, é uma tristeza prolongada. Excessiva. Excessiva. Um luto, né? Sim, uma tristeza prolongada, excessiva, a maior parte do tempo, a maior parte dos dias. Não é uma coisa curta. E acaba que isso causa um problema na funcionalidade dela e vem associado com outros sintominhas. Então ela tem, além da tristeza, que é o humor deprimido, ela também tem perda da vontade, perda da energia, do prazer ao fazer alguma coisa, ela começa a ter uma concentração diminuída, ela começa a ter uma lentificação para poder fazer as coisas, uma falta, sabe, de energia. Então ela passa a maior parte do tempo isolada, sem vontade. Sono excessivo também. Sono a pessoa que todo lugar que encosta dorme, é algum sinal? Pode ser um sinal. Ou sono excessivo ou insônia. A depressão pode causar qualquer um dos dois problemas. Então, quando a gente vê algum desses sintomas, a gente liga o sinal de alerta. Para a gente também não achar que, meu Deus, eu estou triste, será que eu estou deprimido? Não, a gente vai atender, ter um sinal de alerta e aí sim buscar uma ajuda profissional, para a gente poder diagnosticar, evitar aquela coisa de corredor, né? Fulano está deprimido, mas será que de fato ele não está passando por um momento de vida? Porque é normal, né? A gente está passando por uma situação, perdi um emprego, a mãe de uma pessoa, um ente querido faleceu. Normal que a pessoa tenha uma reação normal ao luto, como você falou. Sim. É uma reação, a maioria das vezes, é uma tristeza. Então, assim, quando a gente percebe que esse luto é prolongado, essa reação é mais intensa, normalmente demora mais do que um mês, a gente percebe, poxa, ele já está um mês assim. Não é uma coisa curta, é um mês que ele já está assim, a maioria do tempo, a maior parte do dia. Perde a vontade de comer? Perde a vontade de comer, pode cursar com diminuição do peso. Então, todos esses são sintomas, assim. Mas o carro-chefe, o principal, diminuição do humor. Humor rebaixado. Tristeza a maior parte do tempo. E o outro, que é muito frequente, diminuição da energia, do prazer. Esses são os dois mais importantes. Esses outros que a gente citou aqui também são frequentes, fazem parte dos critérios diagnósticos, mas os dois principais são esses aqui, que eu acabei de citar.
Depressão não tem cura, né? Não, infelizmente, depressão não tem cura. Mas Quem um tem depressão tem tratamento, pode ficar normalíssimo, né? Inclusive pode ficar sem sintomas, inclusive pode ficar sem usar medicação em alguns momentos. Oh, que ótimo. Mas assim, por que a gente fala assim? Por que a gente faz questão de falar não tem cura? Porque às vezes a pessoa teve um episódio depressivo lá atrás e relaxa. Então assim, não vou ter problema nenhum, não vou precisar cuidar da minha saúde. Então assim, é bom pra gente falar assim, olha, mantenha-se sempre ativo, tá? Você teve um episódio depressivo, então olha, você tem que cuidar muito bem da sua saúde mental, evitar ficar estressado demais, olha, tenha cuidado com o trabalho excessivo, tenha cuidado com, sabe, não fazer um exercício físico, não ter um bom vínculo social, sabe, de apoio. A gente sempre fala assim, você tem que ter esses outros fatores que ajudam a gente no tratamento de uma depressão. Não somente a medicação, é muito batido, né? Depressão tem que ter medicação, sim, mas casos mais moderados a graves. Uma depressão mais leve, a gente pode mudar com alguma mudança de hábito de vida. Então, fazer exercício físico, fazer uma dieta adequada, ter uma melhor rede social de apoio, fazer psicoterapia. Faz parte para a gente poder se autoconhecer melhor e muitas vezes a gente não precisa de medicação. Em casos mais graves, mais moderados, sim, a gente precisa. E é importante deixar isso claro para a gente não perder também um momento de tratar, porque causa muito sofrimento, pode levar até o pior desfecho de todos, né? Que infelizmente é o suicídio. Então a gente tem que estar atento para a gente não pensar, né? Quando a gente perceber que a depressão está ficando mais grave, aquele paciente está perdendo a vontade de viver, falando de morte, a gente pode perguntar ativamente a isso, a gente não vai estar dando ideia para ele. Quem está sofrendo está pensando naquilo. Quando a gente fala e mostra-se preocupado, a gente está mostrando empatia. Aquele paciente fala, nossa, alguém está preocupado comigo. Então ele vai se sentir mais amado, vai se sentir mais acolhido. A gente tem que estar atento a esses sinais de depressão para a gente evitar um desfecho catastrófico desse. Geralmente, essa depressão, quando ela não é genética, né, a pessoa já tem predisposição a isso, você falou que pode ser por fatores ambientais, né? No caso, assim, a gente que trabalha muito em uma cidade grande, né, que trabalha demais, o estresse, né, a falta de lazer, que é importante, né, as pessoas geralmente que trabalham muito, elas se privam muitas vezes do lazer, né? Porque trabalham demais. Aí o povo fala, trabalha demais, mas não vive. É exatamente isso, né? Então, esses sintomas, assim, quando você fala ambientais, pode ser em relação a isso mesmo, Exatamente. a pessoa adquirir uma depressão? Exato. Pense que esse ambiente que está ao redor dela está contribuindo para que os sintomas depressivos existam. Se a gente for ver, assim, a maioria das pessoas que, mesmo esses fatores ambientais existem, tem uma questão genética, que não é aquela questão dominante maior, mas existe uma questão genética associada. Mas, assim, a questão do ambiente, quando eu falo, pensa assim, a gente está na pandemia. Pensa assim, a pessoa está tendo normalmente um excesso de trabalho. A forma de eu ter lazer não está tendo. Então, pense, durante 1 ano e meio a gente ficou sem poder ir num teatro, sem poder ir num cinema, sem poder ir numa partida de futebol, sem ter a socialização com os amigos. Pense como foi difícil. Preso dentro de casa. Preso dentro de casa. Adoro ficar dentro da minha casa, graças a Deus. Para mim é o melhor lugar do mundo é estar dentro da minha casa. Mas tem gente que não suporta ficar em casa, né? Que tem necessidade de estar na rua. Imagino nesse momento que ficou em isolamento por quase 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Mas pensa assim, ó. Tem muitas pessoas que até para o trabalho pensam assim, quando a gente sai, você vem aqui para a TV Alba, você conversa com seus amigos, você conversa com todo mundo, é uma forma da gente socializar, nós somos seres humanos sociáveis. Pense uma pessoa ficar às 24 horas em casa, sabe? Às vezes morando sozinho, às vezes com pouca socialização. É diferente de você, mas tem as redes sociais, tem... Muito diferente. É muito diferente desse calor humano, dessa proximidade. Isso é fundamental para a gente se sentir bem. E foram momentos difíceis, ainda está sendo, graças a Deus, um pouquinho melhor. A gente já tem acesso a algumas outras formas, né, de lazer, de distração, mas foram períodos maiores. São esses desencadeantes, né? Que são esses fatores estressantes, seja um estresse pelo trabalho, seja um estresse por um fator econômico, social. E aí, para pessoas que eram mais susceptíveis, acabaram desencadeando esses sintomas depressivos, esse quadro de depressão mais importante. Você já ouviu muito isso, né, doutor? Depressão é doença de rico. Não, já ouvi, mas é uma grande falácia. A depressão ela é bem diversa, assim, ela vai pegar todas as classes sociais, desde os pobres até os ricos. Mas acaba que o que a gente fala é que às vezes a pessoa quando é mais rica ela tem menos, em alguns aspectos, menos resiliência. Acabava que as pessoas que têm mais dificuldade
meio que conseguem ter outras formas de superar, sabe, alguns problemas e tá sempre ativo nesse sentido. Às vezes, as pessoas que são mais ricas, às vezes, têm uma resiliência, às vezes, um pouquinho menor. Às vezes, quando sofre um problema maior, quando tem uma queda, às vezes, caramba, o que eu faço agora? Sabe, às vezes, os pequenos problemas da vida, os pequenos perrengues, né, que as pessoas, às vezes, passam, não aprendizados pra gente. Então, a gente, às vezes, a pessoa, quando é menos favorecida, a gente consegue perceber menos por conta disso. Mas não dizer que eles não têm. Tem igualmente, inclusive as médias populacionais são iguais. E eles acabam tendo mais estressores, como eu lhe falei. E entra aí da parte do ambiental, né? E entra nessa Porque parte as pessoas que também são menos favorecidas, elas estão num ambiente também que é cortado, várias coisas, privado, né? Privado de várias... acesso a serviço de saúde, de acesso a um tratamento adequado, de acesso a condições de moradia, condições de nutrição, às vezes, adequada. E isso tudo está influenciando na questão da depressão. Se você for ver as teorias que falam de depressão, até questão de microbiota, até questão de flora, questão de alimentação também está associado com depressão. Então, depressão é bem diversa, assim, as causas da depressão. Existem teorias que falam de uma causa inflamatória. Então, pessoas que se estressam, que têm muito estresse, elas acabam tendo um estado inflamatório maior. Então, esse estado inflamatório maior pode predispor pessoas a terem depressão. Aí é uma coisa que é um capítulo. Mas é mesmo? Sim. Isso que eu ia te perguntar também. As pessoas que estão... Hoje em dia, né, tem gente que está fazendo que nem aquele filme Um Dia de Fúria, né? Tem gente que tem tido vários dias de fúria, né? Isso. A gente vê fúria no trânsito, né? Fúria porque você deu sinal, a seta, mas o outro não quis dar a passagem, e aí você fecha ele lá na frente, um dia de fúria, né? A gente tem um dia de fúria no trabalho, com o chefe, com o filho, dentro de casa, com a esposa, com o marido. Então... essas pessoas com esses dias de fúria, então, tão suscetíveis nesse aspecto também a ter cada vez mais um processo de depressão, né? O próprio estresse, né, que é esses dias de fúria, acabam tendo questões inflamatórias mesmo, né? Existem alguns radicais livres, quando as pessoas estão mais estressadas, ela tem produção maior desses radicais livres, desses mediadores inflamatórios. E isso, lógico que não é de um dia só. Ao acúmulo de vários anos, vários dias, a gente consegue ter um problema inflamatório. Isso é uma das teorias, né? Que se pode levar a um episódio depressivo. Aí, se a gente for falar, tem várias outras causas, tem vários tipos de depressão, aí tem várias outras... A gente poderia passar aqui um bom tempo só explicando isso para os nossos ouvintes. É um assunto que está, né, o tempo inteiro, a gente tem visto resultados aí, e cada um conhece alguém que tem depressão, né? Como o doutor mesmo falou aqui. Quem teve, não, ele tem, ela tem depressão. Agora está em tratamento, está ali, né? Tá aparentemente tá direitinho. Bacana, né? Sim. Mas não pode ter aquele gatilho, né? Exato. Quais são esses gatilhos, doutor? É isso que a gente mesmo falou, são esses estressores ambientais, por exemplo, essas perdas, um rompimento de um relacionamento, um problema econômico. São esses Pode gatilhos. Levantar, né? Pode levantar e pode recrudescer esses sintomas, né? Então, a gente tem que ficar sempre atento. E, normalmente, não vem assim de uma hora para outra, né? Normalmente, quando vem, é uma coisa também insidiosa, também devagarzinho, sabe? E aí, a gente vai percebendo que apresentou esses sintomas, poxa, vale a pena vai ser avaliado? Será que eu já estou retornando esses sintomas? Ou será que é uma coisa pontual que vai passar? Vale a pena a gente ficar atento. Não é para a pessoa já ficar ansiosa, meu Deus do céu, a qualquer momento eu posso ter depressão de novo, a qualquer momento eu vou ter um problema. Não. Mas assim, é para você ter esse autocuidado, sabe? Poxa, você passou um episódio depressivo, foi uma coisa séria, precisou de um tratamento. Poxa, vamos ter um cuidado com a nossa saúde mental, sabe? Para que a gente possa não evitar que isso aconteça, evitar que esse sofrimento volte a acontecer. É isso que eu falo. Vamos cuidar da nossa saúde mental e fazer a prevenção, né? Não somente quando acontece o problema propriamente dito. A gente tem que cuidar da nossa saúde mental antes que esse problema aconteça. Que aí sim a gente consegue ter esse equilíbrio que a gente sempre quer, né? Para que a gente possa trabalhar, que a gente possa ser feliz, mas assim, tudo com equilíbrio, né? Eu tenho uma colega de trabalho, minha gente, que ela tem depressão e está tratando, né? Está ótima. Vive... Ninguém percebe, na verdade, né, que ela lida, né, com essa doença, porque você lida você mesmo, né? Você e você mesmo. E ela diz que ela não permite nunca que os gatilhos cheguem até ela. E ela já sabe o que ela pode, né, receber aquele gatilho e ficar mal de novo, né, ficar querendo ficar em casa e tudo. Então ela diz, não, a coisa que eu mais gosto, que eu aprendi mais ainda no meu tratamento da depressão, é que eu posso me divertir muito.
E eu gosto de estar com os meus amigos, então ela diz que se permite muito sair, não recusa um convite, vai sempre à praia, que ela diz que é o lugar que ela mais gosta de ir e que ela vai, inclusive aprendeu durante o tratamento, que ela teve que aprender muita coisa sozinha mesmo, ela disse que aprendeu a ir à praia sozinha, que ela não abre mão. Isso que você falou é uma coisa importante. Então a pessoa teve depressão ali, ó, tava triste, às vezes ela pode ser julgada. Ali, ó, tava triste, deprimida, tá ali na praia. Gente, a pessoa pode ter tido um episódio depressivo, pode ter ficado muito mal, e ela vai ter momentos de alegria, de normalidade. Tá tudo bem. E não graças é porque a Deus, né? Sim, não é porque a pessoa teve depressão que ela vai ter que ficar o tempo No todo quarto escuro, no quarto escuro, usando isolado. aquele casaco Não. com capuz, A né? gente tem tratamento eficaz, a gente tem vida normal, e a gente tem às vezes tem muito julgamento, sabe? As Muito. pessoas falam, ali, ó, tava deprimido um dia desse, ela tá dando migué ali, não tá... Isso. Não, ela faz isso porque estava querendo ser afastada. Não, às vezes ela está sofrendo. Naquele momento ela estava na pior, estava na bad. Agora ela está bem, agora ela está ótima. Então ela vai ter momentos de normalidade. Como você falou, tem que ter esses momentos, né, de lazer, de distração, para que ela possa ter uma recuperação completa dessa doença, né? Olha, eu quero finalizar aqui o nosso programa, essa participação incrível desse médico aqui, doutor Cássio Silveira, com bipolaridade, doutor, porque a gente tem muitos médicos de plantão, né, minha gente, que quer dar o diagnóstico aí vê a pessoa estressada, depois a pessoa como se nada tivesse acontecido, né, criou uma polêmica ali, agora já está ali dando risada, conversando. Ela é bipolar, ele é bipolar. Quem nunca ouviu essa frase, né? O que é bipolaridade, como a gente pode distinguir uma pessoa, né, que teve uma reação ali, e aí depois, minutos depois, já está ali de boa com a outra pessoa, da bipolaridade em si. Pronto. Normalmente a bipolaridade não é esse exemplo que você deu. A pessoa está aqui, acordei triste e agora estou feliz, estou normal. Normalmente não é assim. O transtorno bipolar, normalmente é uma coisa mais prolongada. Se for ver o critério diagnóstico, ela 7 dias. Então, ela vai ter 7 dias onde ela vai estar, e normalmente não é assim, alegre, feliz, saltitante. Normalmente a pessoa vai estar irritada. Mais comum é essa irritabilidade. Uhum. Ela tem, às vezes, uma necessidade de dormir muito pouca. Então, ela dorme 1, 2 horinhas e estou me sentindo ótima, estou me sentindo cheio de energia. Mas, às vezes, está impaciente, às vezes está irritada, às vezes está agressiva. E, assim, é uma coisa persistente. Você olha a pessoa e fala, fulano está diferente. Olha, ele é uma pessoa tão educada, está tratando os outros com arrogância, com agressividade. Ué, ele tá tão controlado, ele é tão controlado, tão assim, sabe, com as finanças em dia, tá gastando dinheiro excessivamente, sabe, tá estranho. Tá neurótico. Exato. E assim, poxa, ele é tão certinho, agora tá cheio de namorada, tá tendo... ele não é assim, o que está acontecendo? Então já viram, né, vocês Então, meninos e meninas que estão cheios de namorado de uma hora para outra, pode estar bipolar, hein? Mas é uma coisa intensa, não é uma coisa assim, muda um pouco o jeito de ser da pessoa. Eu estou brincando, mas a coisa é séria. Mas porque às vezes a pessoa quer aquela pessoa que é mais certinha, mais contida, quietinha. né? Você fala, ué, mas o que ele está tendo? O que tá... E às vezes uma questão desprotegida, para você ter uma ideia. Tinha uma paciente minha que eu pude acompanhar, que ela começou a ter uma coisa muito intensa, às vezes desprotegida, sabe? Que não era, sabe, de se expor à atividade sexual com pessoas que ela nem conhecia, às vezes. Nossa! Então, assim, desprotegida. Então, assim, é uma coisa diferente. É diferente daquela pessoa que é mais, sabe, que gosta de se relacionar, de ter várias namoradas. É diferente. É uma coisa que é estranha, sabe? É uma coisa que foge do padrão daquela pessoa. Foge do padrão e geralmente a oscilação de humor é por um período. É por um 7, período. 8, 9 dias ela está enfesada, Isso. irritada. E nos outros dias ela está normal. Isso. Aí depois, quando passa a mania, como a gente chama, né, que é esse episódio que ela está com esses sintomas mais elevados, esse humor mais elevado, passou essa mania, ela vai estar uma aparente normalidade. Sabe? Você não vai conseguir identificar. Ao ponto de você falar, poxa, mas ela estava desse jeito assim, agora... Mas a bipolaridade, como você bem falou, ela vai e volta. Ela é fásica, ou seja, ela tem fases que estão normais, tem fases que ela está em mania. Ou também pode estar em depressão. Por isso que o nome chama bipolar. Que ela pode estar em mania ou ela pode estar em depressão. Então, a pessoa também pode ter períodos que ela vai estar mais deprimida, mais chorosa. Esses sintomas que a gente falou, né? Mais triste, sem dormir. E aí, com o tratamento, ela vai voltar ao estágio eutimia, ao estágio normal. Ou ela pode ter momentos de mania, onde ela vai estar irritada, agressiva, com gastos excessivos, com, sabe, assim, questão que estão me perseguindo, ou com uma grandiosidade, que vale a pena citar.
é diferente do que a pessoa é normalmente. A pessoa não é daquele jeito. E ela começa a apresentar esses sintomas, sabe? Grandiosidade, eu vou chamar Dr. Cássio no próximo programa aqui em breve para falar sobre isso, sobre síndrome de burnout, que a gente vai falar sobre isso, e a gente vai falar sobre esse aspecto que ele falou, grandiosidade. Tem muita gente que pode estar associando a narcisismo. E aí é grave, porque o narcisismo, ele pode existir tanto no homem quanto na mulher. E muita gente acha que é mais no homem do que na mulher. Existe mulher narcisista e existe homem narcisista. E um relacionamento com um narcisista é um sofrimento. E a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Aliás, a gente vai falar sobre esse assunto numa outra oportunidade, viu, doutor? Sim. Só sobre narcisismo, porque o que tem de gente que procura a gente, fala sobre esse assunto, é muito importante, porque ultimamente tem sido muito, chama muita atenção esses casos de narcisismo. E é diferente apesar de homens e mulheres podem ser narcisistas, mas não são a mesma forma. São formas diferentes de apresentar alguns traços, alguns sintomas, a questão da sedução, a questão da grandiosidade, é um pouco diferente. Love bomb. É diferente. Mas aí é um papo para um outro momento, porque aí rende, aí tem assunto que rende, a gente poderia passar um programa inteiro só falando disso, como você falou, porque é um tema super interessante, né? E super diverso para a gente poder falar. Muito bem, que está realmente precisando ser batido cada vez mais aqui pelas mídias, viu? Doutor, muito obrigada pela presença do senhor aqui. Esses 2 blocos aqui do nosso programa, muito enriquecedores, viu? A gente tem muito a falar e vocês, como psiquiatras, muito a mostrar para as pessoas lá de que psiquiatria não é para louco. Exatamente. Eu agradeço o convite. Passou rápido, né, gente? Muito rápido, a gente poderia continuar falando aqui um bom tempo, né? Isso. E é importante eu me sinto muito honrado de poder estar aqui representando os psiquiatras, né? Porque você vê que é um espaço que tem que ser debatido na sociedade, para a gente poder ver quantas pessoas, às vezes, estão sofrendo em casa, estão isoladas, estão com medo, estão deprimidas, estão ansiosas e por preconceito, às vezes, por desinformação, não procuram um psiquiatra, porque acham que vão ser taxadas, vão ser diagnosticadas, vão ser excluídas da sociedade, porque tem um diagnóstico que não é assim. Graças a Deus, a gente já tem, hoje em dia, acesso a um tratamento de ponta, a gente já tem medicações que são super tranquilas de serem utilizadas, e a gente pode discutir abertamente isso, né, na sociedade, sem esse medo de ser repreendido, sem ser taxado, né? Isso é muito importante. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E eu que agradeço a você também, nosso telespectador, por esse bate-papo aqui que a gente tem todas as quintas-feiras e vamos ter muito mais. Eu quero que você continue aqui na nossa programação da TV Alba.